Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Professor Kaique Balbuena, estou aqui para a gente iniciar algumas aulas sobre a parte de legislação para o concurso da UFMS. Eu comentei com o professor Deodato esses tempos aqui no meu canal do YouTube os aspectos do edital do concurso da UFMS e agora vou trazer algumas aulas de legislação para os senhores, tá? Também quero trazer algumas aulas da parte dos conhecimentos específicos, mas vou privilegiar a parte de legislação porque eu sei que é um ponto que a galera tem dificuldade, sabe? Não é tão simples assim. Ah, professor, mas não cai lei seca? Cai lei seca, cara. Mas você acha que realmente é simples você conseguir decorar todos os pontos que estão ali, tanto no estatuto como no regimento geral? Não é tão simples assim. Então eu estou aqui justamente para facilitar isso para você. Não é fácil não dá para você ficar lendo o estatuto uma, duas, três, 20, 30 vezes. Isso por si só não garante que você vai acertar uma questão. Então você tem que estudar de maneira sistemática, da maneira correta, né, com num processo que faça sentido, para aí sim você conseguir efetivamente decorar, para você não perder tanto tempo só lendo, relendo e não conseguindo reter de fato aquilo ali. Não é fácil essa tarefa, mas eu estou aqui justamente para te ajudar. E a gente vai tratar aqui justamente de uma decoração em conjunto. Então é uma aula que você não pode assistir essa aula passivamente. Você tem que pausar quando eu falo para você pausar e repetir quando eu falo para você repetir e já ir exercitando a decoração, porque a gente realmente precisa da repetição, mas a gente vai fazer uma repetição focada, uma repetição que foi pensada conforme o material que eu tratei aqui, que eu fiz aqui um material muito maneiro que vai te ajudar muito, eu tenho certeza disso. Beleza? Primeiro ponto, galera, para quem está estudando aí para a legislação, é um erro que pode custar muito se você, por exemplo, começar a estudar o regimento geral antes do estatuto da UFMS. Primeiro você estuda o estatuto, que traz os órgãos que constituem a UFMS. E depois você estuda o regimento geral, que vai trazer as competências desses órgãos. Como é que você vai estudar as competências desses órgãos, dessas instituições, sendo que você nem sabe quem são elas ainda? Então, dentro do estatuto da UFMS, nós vamos estudar aspectos da organização da UFMS. Agora, no regimento geral, ele já traz as atribuições de cada um desses institutos. Então, primeiro vamos conhecer elas aqui no Estatuto da UFMS, vamos ver como é que quem são os integrantes de cada instituição dessa aqui, e depois você vai para o regimento geral, né, dar uma visualizada nas competências, nas atribuições. Fechado? Galera, vamos lá então. Lembrando que aqui é aula ativa, cara. É uma aula ativa, você precisa pausar, a gente vai fazer junto, a gente vai decorar isso juntos. Não é todo mundo que paga esse preço, tá? Não é todo mundo que vai pagar esse preço de resolver, de repetir e de já decorar. Mas eu sei que quem fizer isso vai conseguir sim decorar esses pontos. Eu tenho certeza disso. Até porque no último concurso da UFMS eu usei essa sistemática e a galera destruiu na prova. Essa é a ideia para a gente fazer aqui dentro do nosso canal, tá? Mas para que os vídeos continuem, para que a gente tenha mais aulas, né? Para que eu efetivamente separe um tempo para organizar, você vai ver que o material aqui está bem montado, então demanda tempo de organização, demanda meu tempo para organizar tudo isso, eu preciso que vocês correspondam de alguma maneira. Então preciso que vocês, por favor, se inscrevam no canal, que vocês, por favor, deem um like, que vocês, por favor, mandem para outra pessoa para se inscrever no canal, tá? Para que isso faça sentido, tanto para mim como para vocês. Fechado? Conto então com a ajuda de vocês. E agora vamos iniciar a nossa primeira aulinha aqui sobre o estatuto, galera, da UFMS. Olha só. Gente, o primeiro ponto que a gente tem que partir é esse aqui. Qual é a estrutura da UFMS? Então, a gente já vai iniciar naquela pegada, tá? São 6, né, instituições que a gente tem aqui que fazem parte da estrutura da UFMS. Nós temos que saber, primeiro, quais são elas e depois elas são compostas por outros. E a gente vai decorando isso por partes. Vamos lá junto? Qual é o primeiro, então? Qual é a primeira de todas aqui? Olha só, os conselhos superiores. Opa, conselhos superiores. A gente aprende um, aprende o outro. Repete o primeiro, repete o segundo. Aprende o terceiro, repete o primeiro, repete o segundo, repete o terceiro. Aprende o quarto, repete o primeiro, segundo, terceiro e quarto. É assim. Então, o primeiro deles é qual? Os conselhos superiores. Conselhos superiores. Fechou, professor? Já saiu dos conselhos superiores. Ah, mas temos também as unidades de administração central. Unidades de administração central. Então, quais são os dois primeiros que a gente aprendeu aqui já? Os conselhos superiores e as unidades de administração central. Os conselhos superiores e as unidades de administração central. Para e repete isso que eu falei, sem olhar nada. Conselhos superiores e unidades de administração central. Beleza, continua. Então, nós temos aqui os conselhos superiores, as unidades de administração central e agora as unidades de administração setorial, tá? As unidades de administração setorial. Então, tem as unidades de administração central
e as unidades de administração setorial. São 3 que nós aprendemos até agora. Os conselhos superiores, as unidades de administração central e as unidades de administração setorial. Você só está progredindo nessa aula da maneira correta se você está conseguindo pausar e repetir por conta essas três instituições que a gente já aprendeu. Quais são elas? Conselhos superiores, unidades de administração central e unidades de administração setorial. Fechou? Então aprendemos 3, olha só. Os conselhos superiores, as unidades de administração central e também tem as unidades de administração o quê? Exatamente, as unidades de administração setorial. Beleza, o próximo deles aqui são as unidades suplementares. Ah, então pera aqui, ó. São 3 unidades que a gente tem aqui, né? Tem esses 3 aqui, ó, são tudo unidades. Unidades, unidades, unidades. Fechou, professor? Entendi isso aqui. Então, a gente já aprendeu 4, né? A gente já aprendeu 4 aqui. Na verdade, não são nem 6, né? São 5 somente, mas depois eu corrijo aquilo ali em cima. Então, são 5, ó. Conselhos superiores, unidades de administração central, unidades de administração setorial e as unidades suplementares. Tem que estar conseguindo falar os 4. Unidades de administração central, unidades de administração... Conselho superior, unidade de administração central, unidade de administração setorial e as unidades suplementares. Beleza, tem mais um. Mas você não pode aprender o próximo se você não estiver conseguindo falar os que a gente já viu. Primeiro, os conselhos superiores, repete comigo, vai pausando e vai falando. As unidades de administração central, as unidades de administração setorial e as unidades suplementares. Por fim, quem que tá aqui? Por fim, a Assembleia Universitária. Ah, beleza. Então aqui a gente já conseguiu aprender essas instituições que compõem a estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A gente aprendeu 5 aqui, cara. Você não pode prosseguir se você não estiver conseguindo falar. Então perceba que o seu problema com decoração, com retenção de conhecimento, é você querer atropelar. Se você passar para o restante da aula sem conseguir reproduzir isso que a gente trouxe, você já vai errando por aí. Então vamos lá junto comigo. Quem que faz parte da estrutura da UFMS? São 5 instituições que a gente aprendeu aqui. O primeiro são os conselhos superiores, boa, pausa e vai falando. As unidades de administração central, unidades de administração setorial, as unidades suplementares e também, por último, a Assembleia Universitária. Conselhos superiores, unidades de administração central, unidades de administração setorial, unidades suplementares e Assembleia Universitária. Fechou? Deu para decorar isso aqui com tranquilidade. Olha só, vamos seguir, galera. Deixa eu falar para você, ó. Tanto é assim, cara, que eu montei o material, claro, olhando o estatuto da UFMS e tudo mais, mas eu não peguei para decorar tudo. Estou decorando junto com vocês. Então eu sei que dá para fazer. Bom, depois que nós estudamos aqui, ó, quem são essa galera que compõe a estrutura da UFMS, agora nós precisamos saber o que compõe cada unidade dessa. Por exemplo, os conselhos superiores. Quem compõe os conselhos superiores? Quem que compõe eles, né? Então vamos ver. Olha só. Então a gente já sabe que as unidades são os conselhos superiores, unidade de administração central, unidade de administração setorial, unidades suplementares e assembleia universitária. Mas quem que faz parte dos conselhos superiores, meu amigo? Olha só, o primeiro que a gente tem aqui, ó, é o conselho universitário, tá? Então, ó, você pode ver que tem aqui os pontinhos, né? Ó, presta atenção, isso aqui é uma dica, ó. Tem 5 aqui, não tem 5 aqui? Então quer dizer que são 5 conselhos que integram o conselho superior. Então a gente vai aprender 5 aqui. Beleza. Os conselhos superiores, eles são integrados inicialmente pelo conselho universitário. Fechou? Vamos aprender o próximo. Conselho universitário eu já sei. Conselho universitário e depois o conselho diretor. Beleza? Eu já sei 2. Conselho universitário e depois o conselho diretor. Conselho universitário, conselho diretor. Beleza? Bora pro próximo. Então, conselho universitário, conselho diretor e conselho de graduação. Conselho de graduação, beleza? A gente já sabe 3. Conselho universitário, conselho diretor e conselho de graduação. Conselho universitário, diretor e de graduação. Segue. Conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação. Ainda temos aqui o conselho de pesquisa e pós-graduação. Opa, a gente já sabe 4 então, né? A gente já sabe que tem o conselho universitário, o conselho diretor, o conselho de graduação e o conselho de pesquisa e pós-graduação. O conselho de pesquisa e pós-graduação. Então, universitário, diretor, graduação, pesquisa e pós.
universitário, diretor, graduação, pesquisa e pós. Agora é o último. Agora, o último, a gente já sabe todos os conselhos superiores. Vem comigo, então. A gente já aprendeu que faz parte dos conselhos superiores o conselho universitário, depois o conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós-graduação e, por fim, o conselho de extensão, cultura e esporte, tá? Opa, passei sem querer para cá. O conselho de extensão, cultura e esporte. Maravilha, cara. Então, a gente já sabe quem que integra os conselhos superiores. A gente já sabe quem integra os conselhos superiores. Mas agora eu preciso que você pause e que você inicie desde já o seu estudo ativo. Estamos falando de quem que faz parte da estrutura da UFMS. Primeiro, você tem que saber quem são, né, os gêneros aqui que fazem parte da estrutura da UFMS. São 5. São 5 que a gente aprendeu. Quem que é que faz parte da estrutura da UFMS? Os conselhos superiores, as unidades de administração central, as unidades de administração setorial, as unidades suplementares e, por fim, a Assembleia Universitária. Fechou? Aí depois a gente aprendeu o quê? Quem que faz parte dos conselhos superiores? Tem 5 caras aqui que fazem parte dos conselhos superiores. Primeiro, o conselho universitário, o conselho diretor, o conselho de graduação, o conselho de pesquisa e pós-graduação e, por fim, o conselho de extensão, cultura e esporte. Beleza? Esses são os conselhos que fazem parte aí dos conselhos superiores, não é isso? Então vamos lá, galera. Vamos continuar a nossa decoração, vamos continuar estudando isso aqui. Olha aqui, a gente falou aqui da estrutura da UFMS. Quem faz parte dessa estrutura da UFMS? Repete comigo, vem junto comigo aqui. Primeiro, os conselhos superiores, depois as unidades de administração central, mandou bem, as unidades de administração setorial, mandou bem, as unidades suplementares e, por fim, a Assembleia Universitária. Ah, meu amigo, você decorou isso aqui. Você já está conseguindo repetir aí, eu tenho certeza disso. E aí depois a gente aprendeu quem faz parte dos conselhos superiores. Quem fazem parte dos conselhos superiores? São 5. São 5 que a gente aprendeu. Primeiro, o conselho universitário, vai pausando e vai repetindo. Depois, o conselho diretor. Depois, o conselho de graduação. Depois, o conselho de pesquisa e pós-graduação. E, por fim, o conselho de extensão, cultura e esporte, não é isso mesmo? Beleza? Então a gente já sabe agora quem faz parte dos conselhos superiores, você tem que estar conseguindo falar isso tudo que eu estou dizendo para vocês, e agora a gente vai saber quem que faz parte das unidades da administração central, as unidades de administração central. Quem que são essas unidades? Olha só, primeiro, a reitoria, maravilha, a vice-reitoria, as pró-reitorias, e as agências, cara. Então percebe que aqui, olha só, dentro das unidades de administração central é a galera lá de cima, né? É a galera lá de cima. E ficou fácil. Por quê? Porque são 4 que a gente tem que saber, mas 3 deles são tudo ligado à reitoria, né? Então é o reitor, vice-reitor, os pró-reitores e as agências. Reitor, vice-reitor, pró-reitores e as agências. Repete comigo, vai pausando e já decora isso, né? Quem que faz parte das unidades de administração central, né? Primeiro é o reitor, o vice-reitor, beleza, decorou o reitor, já decorou o vice-reitor. Depois os pró-reitores e, por fim, as agências. Cara, que massa, então a gente já sabe quem são aqueles que integram as unidades da administração central, né? As unidades da administração central. Bora repetir tudo junto, desde o começo. Aí você vai fixando isso na sua cabeça. Deixa eu te falar um negócio. O mais difícil é você conseguir reproduzir tudo de cabeça na primeira vez. Depois que você reproduziu tudo de cabeça, né, quadro por quadro a primeira vez, depois é só revisar. Você faz isso, por exemplo, esse quadro inteiro aqui, a gente demora um pouquinho mais para essa primeira entrada. Mas depois que você conseguir repetir ele inteiro, você revisa isso aqui, tipo, em 2 minutos. Você passa isso aqui em 2 minutos, né? Só retoma na sua cabeça. Beleza? Vamos junto, então. Olha só. Né? Então a gente está falando aqui da estrutura da UFMS. Quem que faz parte da estrutura da UFMS? O primeiro, vem comigo, repete comigo, os conselhos superiores, depois as unidades da administração central, unidades de administração setorial, as unidades suplementares e, por fim, a Assembleia Universitária. Então esses que fazem parte da estrutura da UFMS, é isso? Conselhos superiores, unidades de administração central, unidades de administração setorial, unidades suplementares e, por fim, a Assembleia Universitária. Fechou? A gente já descobriu também quem que faz parte dos conselhos superiores, não é? Olha só, vai comigo. Quem que faz parte dos conselhos superiores? Primeiro, é o conselho universitário, o conselho diretor, boa, o conselho de
graduação, o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, o Conselho de Extensão, Cultura e Esporte, fechou? E as unidades da administração central? As unidades da administração central nós também já aprendemos, né? A gente falou assim, pô, isso aqui é tranquilo, são 4, né, que fazem parte das unidades da administração central. Então tem quem aqui, ó, reitor, vice-reitor, esse aqui é fácil, porque já, o reitor, vice-reitor, já matei 2, os pró-reitores. Então reitor, vice-reitor e pró-reitores, são só 3. E aí, por fim, esse aqui pode gerar um pouquinho mais de confusão, mas você vai lembrar, são as agências. Então o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores e as agências. Vamos lá, reitor, vice-reitor, os pró-reitores e as agências. Maravilha! E agora a gente vai descobrir as unidades de administração setorial. Nós já decoramos quem faz parte dos conselhos superiores, nós já decoramos quem faz parte das unidades de administração central e agora a gente vai decorar as unidades de administração setorial. Setorial. Vem comigo. Quem que faz parte desse negócio de unidade de administração setorial? Olha só. Primeiro, os campos, né? Os campos. Então, perceba, né? Você tem um campo aqui, tem outro campo lá em Três Lagoas, né? Eles são unidades de administração setorial. Setorial, fechado. Primeiro, os campos. Os campos, eles fazem parte das unidades de administração setorial, né? Porque é o setor lá. Isso aqui, só estou falando para você fazer uma ligação. O setor lá de Três Lagoas. Então, o campus, fechado. O campus, as faculdades. Os campos, as faculdades, fechou? Então, a gente tem os campos e tem as faculdades. FADIR, FAMED, né? Então, tem os campos e as faculdades. Unidade de administração setorial. Beleza? Já aprendi os dois. Então, repete para mim. Tem que repetir, professor, mas está aqui na minha cabeça. Mas repete, a gente vai repetir, né? Os campos, as faculdades e os institutos. Beleza. Então, nós temos aqui, nas unidades de administração setorial, os campos, as faculdades e os institutos. Os campos, as faculdades e os institutos. Fechado. Os campos, as faculdades e os institutos. E, além disso, as escolas. Então essas são as unidades de administração setorial. Repete comigo. Repete comigo. Quem que é o primeiro das unidades de administração setorial? Setorial. Os campos, as faculdades, os institutos e as escolas. Campos, faculdades, institutos e escolas. Fechado. Então, aqui nós temos os campos, as faculdades, os institutos e as escolas. Campos, faculdades, institutos e as escolas. Beleza. Então, vamos lá. Quem faz parte dos conselhos superiores? Vem comigo. Quem que é o primeiro que faz? São 5 caras que fazem parte dos conselhos superiores. Repete. Agora, conselhos superiores. Conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós-graduação, Conselho de Extensão, Cultura e Esporte, beleza? E agora as unidades da administração central. Central, pô, tem aqueles 3 que é facinho, que tem tudo a ver com a reitoria, não é verdade? Então, o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores, né? E aqui, por último, as agências. As agências. Agora, as unidades da administração setorial, que foram os últimos que a gente aprendeu aqui. Então, nas unidades da administração setorial, tem os campos, né? Além dos campos, nós temos as faculdades, os institutos e as escolas. Campos, faculdades, institutos e escolas. Fechado? Vamos seguindo. Olha só. Além disso, a administração será exercida... ponto importante. Nós estamos falando aqui, galera, das unidades de administração setorial. Nas unidades de administração setorial, a administração dessas unidades, ela será exercida em caráter deliberativo e em caráter executivo. Em caráter deliberativo para uns caras aqui e em caráter executivo para outros caras aqui. Tem que saber isso aqui. Olha só, quando a gente fala em caráter deliberativo, vai ser... Essa administração ela vai ser exercida pelos conselhos, né? Então perceba que as unidades de administração setorial, elas possuem os seus conselhos, e quando a gente fala como a administração dessas unidades de administração setorial vão acontecer, a gente tem que lembrar que pode acontecer em caráter deliberativo ou em caráter executivo. Em caráter deliberativo, vai acontecer pelos conselhos. Beleza, mas eu te pergunto para você, e em caráter executivo? Em caráter executivo, pelas diretorias. Que maneiro, cara. Olha só, estamos falando das unidades de administração setorial. Setorial. Quando falamos de unidades de administração setorial, o que acontece? Nós temos os campos, nós temos as faculdades, nós temos os institutos e nós temos as escolas. Campos, faculdades, institutos e escolas. Como que a administração dessas unidades da administração setorial vão acontecer? Como que essa administração vai acontecer? Ela pode acontecer em caráter deliberativo ou em caráter executivo. Em caráter deliberativo, ela vai ser feita pelos conselhos e em caráter executivo, ela será feita pelos diretores. É muito fácil, na hora da sua prova, ele querer falar que a administração das unidades, a administração
das unidades de administração setorial vai ser exercida em caráter deliberativo pelos diretores. Não, não. Em caráter deliberativo, pelo conselho. Em caráter executivo, pelos diretores. Vê que dá para fazer essa troca com tranquilidade? Fechou. Galera, os outros dois que fazem parte da estrutura da UFMS, o que sobrou aqui? A gente aprendeu os conselhos superiores, nós aprendemos as unidades de administração central e as unidades de administração setorial. Agora nós vamos aprender o quê? As unidades suplementares e a assembleia universitária. As unidades suplementares e a assembleia universitária, ele não tem pessoas que fazem parte dela, mas nós temos que só fazer uma leitura do conceito dela, que é o que o Estatuto trouxe pra gente, beleza? Vamos fazer isso também em conjunto? Chega comigo, olha só. Então, quando a gente fala das unidades de administração, as unidades suplementares, o que o Estatuto fala? Ele fala o seguinte, olha só. São aquelas com finalidade cultural, técnica, esportiva ou seja, finalidade, para quê? Para prestar serviços de apoio. Então, as unidades suplementares, elas existem para dar apoio à Universidade Federal. Perceba, né? Faz todo sentido. Se é uma unidade suplementar, ou seja, uma unidade a mais, uma unidade suplementar, ela existe, né, para prestar o apoio, né? O apoio a quê? O apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, né? Sustentabilidade, e elas serão vinculadas a quem? À reitoria, conforme disposto no regimento geral, tá? Então, o que eu quero que você saiba sobre as unidades suplementares? Cara, que ela tem essa finalidade cultural, essa finalidade de pesquisa, para prestar apoio justamente às atividades de pesquisa, de inovação tecnológica, e que ele é vinculado a quem? A reitoria, conforme está disposto aonde? No regimento geral. Então, essas serão as perguntas que eu vou fazer para você responder. Fechado? Então, essas duas últimas unidades, nós temos aqui as unidades suplementares e agora a Assembleia Geral. A Assembleia Universitária. A Assembleia Universitária, eu quero só que você saiba que ela é convocada e presidida pelo reitor. Então, eu vou falar assim, quem que convoca esse cara? Reitor, tá? É o reitor em sessão solene e vai ser constituída por quem? Quem que faz parte dela? Os membros dos conselhos superiores da UFMS. Ah, beleza. Então, essas duas últimas aqui que fazem parte da estrutura da UFMS, eu não preciso decorar um rol, não. Eu só quero que você tenha uma ideia geral. Unidades suplementares e Assembleia Universitária. As unidades suplementares são aquelas que têm a finalidade de pesquisa, cultura, extensão e que vão prestar apoio justamente à universidade a essas atividades. As atividades de pesquisa, de extensão, de desenvolvimento tecnológico. E a unidade suplementar, ela é vinculada a quem? Vinculada à reitoria, conforme está disposto aonde? Paulo responde, exatamente, no regimento geral. Não é isso? Aí a gente vai falar depois das assembleias universitárias. Vamos falar da Assembleia Universitária. A Assembleia Universitária, quem que institui e preside ela? O reitor. Quem institui e preside ela é o reitor. Né? Beleza, entendi isso, professor. E quem que faz parte? Quem que faz parte dessa assembleia? Os membros dos conselhos superiores. Os membros dos conselhos superiores, de todos os conselhos superiores que a gente falou. Fechado? É isso que eu quero que você saiba. Agora, galera, a gente vai revisar tudo isso aqui. A gente vai revisar. Então, vem comigo. Eu quero que você dá uma chacoalhada, porque você precisa conseguir responder tudo que a gente está trazendo aqui. Que é assim que a gente vai decorar. Depois a gente vai decorar quem que integra o conselho universitário, quem que integra o conselho diretor, tá? Deixa eu falar um negócio para você. Essa parte aqui, né? E quem que integra cada conselho superior é metade do Estatuto da UFMS. É a parte difícil do Estatuto da UFMS. O resto é tudo tranquilo, beleza? O difícil aqui, que tem muitos detalhes, né, tem informações, essa parte aqui. Primeiro saber quem faz parte da estrutura e depois saber quem são aqueles que compõem cada conselho superior. Tá? Isso é uma parte gigantesca desse estatuto e é a parte que dá mais para confundir. Só que o negócio é o seguinte, meu amigo, a gente está chegando aqui a 25 minutos de aula. Depois a gente vai ter um vídeo para falar do que compõe cada conselho. Né? Eu acho que é um tempo muito bem gasto, porque você vai sair daqui com consciência de que você sabe quem compõe a estrutura da UFMS. Você fica lendo 15 vezes, aí eu vou perguntar para você, o cara leu 15 vezes, mas quem que faz parte da estrutura da UFMS? Pô, o cara não lembra. Então a gente tem que conseguir responder isso aqui muito bem, beleza? Eu gosto realmente de repetir, porque a gente tá junto nessa.
Eu não quero só fazer uma aula, falar, eu dei as informações para você. Aí cai lá na prova, eu falei daquilo ali, ó, na minha aula. Porra, adianta, cara? Adianta? Não. A gente tem que estar junto aqui nessa decoração conjunta, né? Vamos juntos então. Olha só, quando a gente fala da estrutura da UFMS, o primeiro ponto que você tem que da onde você tem que partir é quem são esses membros que fazem parte, né? Quem são os gêneros aqui da estrutura da UFMS. Vamos lá comigo, né? São cinco. Primeiro, os conselhos superiores, boa. Depois, as unidades de administração central, as unidades de administração setorial, as unidades suplementares e a Assembleia Universitária. Conselhos superiores, unidade de administração central, unidade de administração setorial, unidades suplementares e Assembleia Universitária. Fechou? Entendi? Vem lá comigo, ó. Conselhos superiores, unidades de administração central, unidade de administração setorial, unidades suplementares e Assembleia Universitária. Então, vamos lá, segue lá. Agora a gente aprendeu também quem que faz parte dos conselhos superiores. Vamos lá, junto de novo. Pausa aí e já me fala quem que é os conselhos que fazem parte dos conselhos superiores. Vamos lá, junto comigo. Olha só, conselho universitário, é verdade, conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós-graduação, conselho de extensão, pesquisa, extensão, cultura e esporte. Então é o conselho superior, é o conselho diretor, é o conselho universitário, é o conselho diretor, é o conselho de graduação, é o conselho de pesquisa e pós-graduação, é o conselho de extensão, cultura e esporte. Beleza? Professor, agora eu já sei, então já vai repetindo aí para mim. Primeiro, conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós, conselho de extensão, cultura e esporte. E agora as unidades da administração central, vai lembrar? Claro que vai, né, cara? A gente decorou isso aqui. Eu falei para você que quando a gente fala das unidades da administração central, né, da administração central, é aquela galera mais foda, né? São 4, mas eu consigo matar 3 aqui, que 3 tem reitor no nome. É o reitor, o vice-reitor e os pró-reitores. Reitor, vice-reitor e os pró-reitores. E quem que sobrou aqui? As agências, né? Não pode esquecer das agências. Então chega lá. Quem são as pessoas que fazem parte aqui das unidades de administração central? O reitor, a vice-reitoria, as pró-reitorias e as agências. Galera, só uma atenção aqui, né? Eu falo reitor, vice-reitor, mas é a reitoria, tá? A reitoria, a vice-reitoria, as pró-reitorias. Porque a reitoria não é composta só pelo reitor, tá? Várias pessoas fazem parte da reitoria. Então, a reitoria, vice-reitoria, as pró-reitorias e as agências, tá? Uma questão de prova que poderia facilmente cair é ele querer falar que as agências, tá? Fique esperto com isso aqui, ó. Dele querer falar que as agências fazem parte das unidades de administração setorial. Não. As agências fazem parte das unidades de administração central. Beleza. Então já sei conselhos superiores e a unidade de administração central. E agora as unidades de administração setorial, você já sabe, né? São 4 unidades de administração setorial. Se essas unidades são setoriais, né? Por exemplo, lá em Três Lagoas, pô, os campos, né? Os campos, as faculdades, os institutos e as escolas. Campos, faculdades, institutos e escolas. Tem que estar sabendo falar. Olha aqui, então a gente tem os campos, as faculdades, os institutos e as escolas. Beleza? Aí a gente tem aqui, se liga nisso aqui, ó. A gente tem como que a administração das unidades de administração setorial, ela será exercida. Falei para você, fique esperto porque essa administração, ela pode ser feita em caráter deliberativo ou em caráter executivo. E são pessoas diferentes que vai fazer. Olha só, em caráter deliberativo e em caráter executivo. Em caráter deliberativo, quem que faz? Quem que faz essa administração? Quem que vai exercer essa administração das unidades de administração setorial? Em caráter deliberativo, os conselhos. E em caráter executivo? Em caráter executivo, os diretores, tá? Então, em caráter deliberativo, conselho. Em caráter executivo, as diretorias. Fechado. Agora, por último, as unidades suplementares e a Assembleia Universitária, né? Quando a gente fala de unidades suplementares e Assembleia Universitária, eu falei que eu só quero que você saiba algumas coisinhas aqui. Primeiro, que as unidades suplementares, elas são unidades o quê? Unidades da área de pesquisa, cultura, extensão, não sei o quê, que tem a finalidade de prestar o quê? Apoio à pesquisa, à extensão, inovação tecnológica, empreendedorismo, é isso? Claro que é isso, beleza? Mas essas unidades suplementares, elas são vinculadas a quem? Vinculadas à reitoria. Elas são vinculadas à reitoria, exatamente. E as suas competências, suas atribuições estão previstas aonde? Estão previstas no regimento geral. Fechado. Então vem jeito comigo aqui pra gente fazer essa leitura. Ó,
As unidades suplementares são aquelas com finalidade cultural, técnica, assistencial, esportiva, recreativa, para prestar serviços e apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, beleza, né? Vinculado a quem? Vinculado à reitoria, conforme disposto no regimento geral. Ok. Aí a gente vem aqui, ó, a Assembleia Universitária. Cara, Assembleia Universitária. Quem que vai convocar e presidir a Assembleia Universitária? O reitor. Ele é o responsável por convocar e presidir a Assembleia Universitária. E quem que faz parte, quem que compõe a Assembleia Universitária? Os membros dos conselhos superiores. Os membros dos conselhos superiores. É isso que você precisa saber. Os membros dos conselhos superiores. Fechado, cara. Então é isso. A gente aprendeu aqui a estrutura da UFMS. Se liga, na próxima aula, nós vamos aprender aqui, ó, o Conselho Universitário. Quem que faz parte do Conselho Universitário? Olha aqui, galera, como que isso aqui tá bem montado e como do jeito que você tá repetindo essa aula que a gente acabou de conseguir terminar, você também vai conseguir repetir tudo isso. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. E esse ponto é muito importante, porque para acertar essas questões aqui, tem que pagar um preço. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço, tá? Eu tô esquematizando para você. Eu só preciso que você venha junto comigo nessa aula, que você repita quando eu falar para você repetir e que vai dar certo, que aí você vai conseguir decorar. Eu tô facilitando muito a sua vida aqui, beleza? Eu tenho certeza disso. E aí, o que eu quero que você faça? Eu vou disponibilizar esses materiais no grupo do WhatsApp. Vou montar um grupo do WhatsApp aí para o UFMS. Vou deixar o link aqui do nosso grupo na descrição do nosso canal e eu peço mais uma vez a ajuda de vocês, ajuda para que você compartilhe o vídeo com alguém, tá? Mesmo que o cara não vai fazer, fala, acessa aí, né? Só para a gente conseguir gerar esse engajamento, né? Que essa é a ideia aqui do nosso canal, para a gente puder distribuir isso aí. Precisa ser uma via de mão dupla, né? Eu estou colaborando com vocês aqui com um material que em vários sites, vários cursos que você pagou para assistir, não vão entregar isso aqui para você. Mas eu preciso que você colabore também de alguma maneira, curtindo, compartilhando o vídeo, comentando, né, dando uma dica, falando sobre alguma coisa, eu vou ficar extremamente feliz. Eu tô sempre à disposição, vou deixar o link aqui no grupo do WhatsApp, tá? E você, quando quiser entrar em contato comigo, vou estar lá no grupo, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu sempre respondo, sempre vou responder vocês. Tamo junto, até a próxima aula, pra gente falar da composição do Conselho Universitário. Fechou? Até a próxima, tchau, tchau.